Olá, meus amados e minhas amadas, sejam bem-vindos e bem-vindas a este humilde canal. Meu nome é Marcos Alves Fernandes e hoje conversaremos sobre epistemologia. Como o tema é complexo, pretendo fazer aqui um breve panorama histórico e temático, e tendo como base a crítica o livro A Introdução à Ciência Pós-Moderna de Boaventura de Souza Santos. Para quem estuda filosofia, ou filosofia da ciência, ou se interessa pelo debate acerca da produção do conhecimento, mais precisamente em relação à ciência, já deve ter escutado em algum momento o uso do termo epistemologia, palavra derivada da junção dos vocábulos gregos, sempre os gregos, né? Episteme e logos. Por um lado, episteme refere-se ao conhecimento, à experiência, né? Ou conhecimento científico. E por outro, o sufixo logia, referente ao termo logos, que nos diz respeito à palavra saber, o estudo. Portanto, epistemologia é o estudo do conhecimento, de acordo, evidentemente, com a sua etimologia, né? Muitos intelectuais se debruçam acerca do conceito de epistemologia, como aponta Boaventura dos Santos, trazendo, por sua vez, várias correntes teóricas, portanto, de definições distintas, que, segundo Santos, abre aspas, esse repositório de definições é revelador de que a epistemologia é uma disciplina, ou um tema, ou uma perspectiva de reflexão cujo estatuto é duvidoso, quer em função de seu objeto, ou quer em função do seu lugar específico nos saberes. Portanto, a epistemologia tem uma longa tradição crítica e de uma definição relativamente imprecisa ou conflituosa entre as suas várias correntes teóricas. Para os gregos antigos, aqui pensando mais em Platão, o conhecimento humano integral fica nitidamente dividido em dois graus: o conhecimento sensível, particular, mutável e relativo, e o conhecimento intelectual, universal, imutável e absoluto, que ilumina primeiro o conhecimento, mas que dele não se pode derivar. A diferença essencial entre o conhecimento sensível, a opinião verdadeira e o conhecimento intelectual, racional, em geral, está, em primeiro lugar, o conhecimento sensível, embora verdadeiro, no que sabe o que é, de onde pode passar indiferentemente do conhecimento diverso, cai no erro sem saber o saber. Ao passo que o segundo, além de ser um conhecimento verdadeiro, sabe o que é, não podendo, de modo algum, ser substituído por um conhecimento diverso, errôneo. Pode-se também dizer que o primeiro sabe o que as coisas estão assim, sem saber o porquê estão, ao passo que o segundo sabe as coisas, que as coisas devem estar necessariamente assim como estão, precisamente porque é ciência, isto é, conhecimento das coisas pelas causas. Vejam como a perspectiva de Platão distingue bem exatamente a episteme da dóxa, como a gente já tinha debatido em um vídeo anterior. E eu vou até além, né, pensando aqui na concepção de democracia, segundo esses autores, né, seja Sócrates ou Platão, vai saber quem foi efetivamente, eu creio que é mais o Platão, tinha uma perspectiva acerca da democracia não muito bem vista, dado que a escolha que se dava que se dava a partir da opinião ou dóxa, e não das competências filosóficas epistêmicas dos candidatos ali, era extremamente negativa do ponto de vista, para o ponto de vista do Platão e do Sócrates, né? Eles tinham a concepção de que o mundo ou a sociedade deveria ser governada pelos filósofos, né? Pelos sábios. Mas avançando bem essa questão sobre epistemologia, né? Esse debate ele dá uma galgada significativa, principalmente a partir do século XVII, né? Em especial a partir das discussões de Descartes, Hume, Hobbes, Locke, Bacon e etc. Né? Um destaque para o embate entre os racionalistas e os empiristas, né? O viés racionalista, né, ou melhor, os racionalistas, tendo o seu uso peremptório o termo razão como base,
que em alguns contextos significa norma ou fundamento. Também explicação ou logos. Em outros, finalmente, argumento ou prova. Estes significados eram habituais nas filosofias antigas e medievais e compartilhavam a suposição de que a realidade é inteligível e que é possível compreendê-la. Mas o sentido no qual o termo razão tem sido contrastado com o termo experiência é o seu sentido gnoseológico, segundo o qual faz-se referência a uma faculdade intelectual. É neste sentido que Aristóteles diz que o homem é o animal que possui razão. Razão como faculdade intelectual que alude à capacidade de obter um conhecimento universal, uma função intuitiva, entendendo aqui intuição como a captação clara e distinta de verdades necessárias. Essa captação intelectual, isto é, não sensível e também imediata e não não inferencial. Portanto, o racionalismo é a visão de que a razão é a principal fonte de conhecimento. Segundo essa corrente, a verdade pode ser descoberta através da razão e da análise lógica, independente da experiência empírica. René Descartes, um dos principais representantes do racionalismo, afirmou que tudo que podemos conhecer claramente e distintamente é verdadeiro. Ele acreditava que a razão poderia levar a certezas indubitáveis sobre a existência de Deus e da alma. Mas não é assim, né? O Descartes também tinha adversários que traziam um viés empirista, né? Que tem o termo empirista é usado em filosofia em muitos sentidos, né? Como ensino que se obtém da prática, como vivência, como confirmação do juízo sobre a realidade por verificação observacional ou experimental, mas no sentido no qual geralmente se contrapõe a razão, da faculdade sensorial, de apreensão intuitiva dos fenômenos singulares ou dos dados dos sentidos, entendendo aqui a intuição como uma apreensão sensível da realidade empírica. Ainda que este sentido de conceito da experiência provenha de Aristóteles e de Roger Bacon, a necessidade de observação da natureza aparece no começo do século XVII com características totalmente novas e diferentes, com um requerimento sistemático e qualificado, né? Tanto no sentido qualitativo quanto quantitativo, como fundamento de procedimentos erigidos contra a autoridade e a tradição. O empirismo, por sua vez, afirma que o conhecimento vem principalmente da experiência. Segundo essa corrente, todo o nosso conhecimento é baseado na experiência sensorial e não na razão. John Locke, um dos principais representantes desse empirismo, afirmou que a mente do homem começa com ideias recebidas pelos sentidos. Para ele, todas as ideias e conceitos são construídos a partir da experiência sensorial e não podem ser conhecidos de outra forma. Mas aí que chega, né, no século XIX, você também tem o Hegel, né, mas eu vou avançar aqui para o Kant, que é o cara que chega de voadora, né? Pois para o Kant há dois tipos de juízo, né? Os analíticos e os sintéticos, e paralelamente os que são a priori ou a posteriori. Os juízos sintéticos proporcionam um conhecimento que anteriormente não tínhamos. Por exemplo, o relógio é caro, enfim, varia disso aí, enfim. Enquanto os juízos analíticos são proporcionados por um novo conhecimento. Por exemplo, todos os tipos de corpos têm uma extensão. Por outro lado, o juízo a priori são aqueles realizados sem levar em conta a experiência. Por exemplo, todo é maior que a parte. Ou os juízos a posteriori são aqueles que têm a experiência sensível intervém. Por exemplo, os quatro pássaros têm bicos vermelhos, etc. Você tem percebam que o Kant ele faz uma síntese, bota aqui síntese, né? Tanto do viés empirista quanto do racionalista, né? A análise de Kant sobre os diferentes juízos foi projetada no conhecimento científico e chegou a uma conclusão.
o verdadeiro conhecimento só é possível com juízos sintéticos a priori. Em outras palavras, alcançamos o conhecimento autêntico quando incorporamos informações observáveis e quando está em estado invariável. Mas não fica só nesse debate, ele não se encerra só no século XIX, né? Nós temos um avanço desse debate crítico, mas precisamente a partir do século XX, onde o debate se sofisticou, né? E se debruçou em várias vertentes, como, por exemplo, a epistemologia genética de Piaget, né? Onde a sua proposição, né? Foi o estudo da constituição de conhecimentos válidos na elaboração de fatos, formalização lógico-matemática, de controle experimental, a qual chamou de psicogênese interdisciplinar. Portanto, toda ciência está em desenvolvimento progressivo, só o método psicogenético é capaz de fornecer o conhecimento dos estágios elementares dessa constituição progressiva. A epistemologia genética permanecerá essencialmente aberta à interdisciplinaridade, onde o objeto central é a elucidação da atividade científica a partir da psicologia da inteligência. Ela deve ser sempre uma construção contínua para compreender e inventar o real, né? Acrescentando qualidade do processo construtivo do saber. Perdão. Nós também, além dessa epistemologia genética de Kant, eu acho também interessante a gente apresentar um pouquinho aqui a epistemologia histórica de Bachelard, né? O projeto genealógico de Bachelard consiste em dar às ciências a filosofia que elas merecem. A epistemologia, no fundo, é a história da ciência, pois a ciência deve ser necessariamente histórica. Portanto, Bachelard se propõe a construir uma epistemologia visando a produção dos conhecimentos científicos sobre todos os aspectos, lógico, ideológico, histórico. Portanto, as ciências nascem e evoluem em circunstâncias históricas bem determinadas. O que importa é que se descubram a gênese, a estrutura e o funcionamento dos conhecimentos científicos. Para Bachelard, a verdadeira questão diz respeito à força e aos poderes da ação racionalista, a força e o poder da atividade criadora e poética. O conhecimento é, por sua essência, né, uma obra temporal. Somos, a cada instante, a condensação da história em que vivemos. O homem é, ao mesmo tempo, a razão, a imaginação, segundo Bachelard, um homem diurno da ciência e o homem noturno da poesia, constituindo, criando, produzindo, reificando, chegando à verdade aproximada. Cada ciência deve produzir, a cada momento de sua história, suas próprias normas de verdade e critérios de sua existência. Né? Importante isso aí que o Bachelard está falando. Nós também temos a epistemologia arqueológica de Foucault, né? Foucault, dentro do campo da própria filosofia, ele se constitui como um epistemólogo, mesmo que ele flerte com outros campos, principalmente a partir da ruptura com o viés arqueólogo para o viés genealógico, né? Onde ele parte, principalmente ali a partir de vigiar e punir, se eu não me engano. Mas tendo a concepção arqueológica, né, que é onde a gente tem esse primado inicial do Foucault, né, onde ele procura uma arqueologia das ciências humanas, onde o homem tem em torno de si a história. Ele mesmo é uma historicidade. A fisionomia da epistemologia de Foucault vai depender do estado de suas emergências científicas e racionais, de todo que de um período de pensamento e da cultura. Na era da positividade, vivemos o desfecho da antropologia, a desintegração do homem, onde a arqueologia proposta por Foucault visa o fundamento das ciências humanas, o solo sobre o qual se constrói a ciência. Para a epistemologia, o importante é o lugar que a ciência ocupa no espaço do saber. O homem é um ser finito que só existe para o tempo em que o sistema se reivindica, afunda e lhe confere um lugar privilegiado. Na era da positividade, as quais os sistemas ligam o destino do homem.
os homens atuais estão esmagados pela cultura e por seus resultados. O sistema é anônimo, um saber sem sujeito, sem identidade, o homem é rechaçado, ao mesmo tempo, como um sujeito e como um objeto do sistema. Para Foucault, a antropologia é digna quando visa compreender o pensamento do homem, né? Nós também temos a epistemologia racionalista crítica de Karl Popper, nós também temos a epistemologia crítica de Habermas, né? Que visa uma crítica por um objeto essencial, interrogando-se sobre a responsabilidade social dos cientistas e dos seus técnicos, como Popper, né? Que propõe uma verificação do valor das teorias científicas através do princípio de falsificacionismo, né? É isso aí que eu quero fazer uma análise mais profunda para frente, né? Onde pretendo trazer aqui não só o Karl Popper, mas trazer de novo o Bachelard, o Popper, o Thomas Kuhn e o Feinberg, né? Que são lacatos também, se eu consigo alguma coisa dele para poder reforçar mais essa base sobre epistemologia, metodologia científica, ciência, né, como um todo, ou ciência de fato, enfim. Vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, porém, Boaventura de Souza Santos atenta para o fenômeno de dogmatização da ciência, fruto da reflexão feita por filósofos obcecados pelo conhecimento certo e objetivo, na tentativa de manter distância do senso comum, fato que, ao contrário, alimentou a dogmatização da ciência, principalmente a vertente chamada pelo autor de positivismo lógico, abre aspas. O positivismo lógico representa, assim, o apogeu da dogmatização da ciência, isto é, de uma concepção da ciência que vê neste aparelho privilegiado da representação do mundo, sem outros fundamentos que não as proposições básicas sobre a coincidência entre linguagem unívoca da ciência, experiência ou observação imediatas, sem limites que não resultam do estágio de desenvolvimento dos instrumentos experimentais ou lógicos dedutivos. Essa dogmatização da ciência é confirmada, ao contrário, tanto pelo fracasso de Russell em fundar uma epistemologia transcendental, como pela declaração da morte da filosofia, da metafísica, em Schopenhauer e Nietzsche. Segue Santos. Mais curiosamente, o apogeu da dogmatização da ciência significa também o início de seu declínio e, portanto, o início de um movimento de desdogmatização da ciência que não cessou de se ampliar e de se aprofundar até os nossos dias. Vejam, a ciência, ela não... É interessante que esses autores, esse autor, né, ele atenta para os perigos da dogmatização da ciência, da epistemologia, né? E isso está muito comum no debate atual, principalmente aqui no Brasil, onde está sendo engendrado por determinados atores que colocam a ciência em termos práticos, né? E é muito subjetivo disso na visão de impor um tipo de ciência específica, uma compreensão. Hoje mesmo eu sempre dou uma corrida de manhã e voltando encontrei um amigo meu que eu não via há tempo, né? A gente começou a conversar. Eu sei que ele é uma pessoa mística, etc. Mas foi interessante ele comentando sobre ele dizendo que é um cara da ciência, mas a ciência para ele, que dá para entender, é muito mais para justificar crenças míticas nele. Ele acredita numa coisa de energia, ele acredita em aliens, enfim, em coisas que a gente não tem. Você pode até especular, mas a ciência não responde essas coisas. A ciência não é dogma, né? É isso aqui que o Boaventura de Souza Santos está tentando falar, né? Que há, principalmente intelectuais dessa área do positivismo, que tenta reforçar essa ideia dogmatizadora da ciência. Portanto, há um esforço de desdogmatizar a ciência, no sentido de colocá-la como um outro saber qualquer. Enfim, a ciência ela não é privilegiada, mesmo que dentro da sociedade ela se dá a partir de critérios de legitimidade em relação à verdade sobre uma série de assuntos, que também é um problema, né? Porque hoje em dia a ciência não
tem se pautado a partir da sua análise, a sua crítica, a partir de artifícios vinculados às causas epistemológicas, mas sim das suas consequências, né? Dos seus frutos tecnológicos, como o touchscreen no celular. Tem muito mais um viés econômico do que propriamente do desenvolvimento científico, de fato, né? Ela está muito mais a serviço do capital, infelizmente, né? Bom, acho que eu fiz aqui uma apresentação visando mais uma introdução acerca do tema, porque cada autor desses aqui que eu citei dava um vídeo inteiro de mais de 50 minutos. Aqui é só um apanhado, um resumo, para ajudar o pessoal desdogmatizar essa percepção acerca da ciência, né? Ciência não é religião, ciência não é crença, portanto não é dogma, tá? Fiquem com Deus, vão pela sombra, cuidado com a chuva, coronavírus, e até a próxima.